Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que me escuta neste momento e reza conosco. Iniciemos a nossa oração pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos rezando, meditando nesses dias com o texto de São João Paulo II, sua exortação apostólica, que tem como tema a missão da família cristã no mundo de hoje. Estamos na primeira parte com o tema Luzes e Sombras da família de hoje. Escreve o Santo Padre: uma vez que o desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família visa ao homem e à mulher, no concreto da sua existência cotidiana, em determinadas situações sociais e culturais, a Igreja, para cumprir a sua missão, deve esforçar-se por conhecer as situações em que o matrimônio e a família se encontram hoje. Esse conhecimento é, portanto, uma exigência imprescindível para a obra da evangelização. É, na verdade, às famílias do nosso tempo que a Igreja deve levar o imutável e sempre novo Evangelho de Jesus Cristo, na forma em que as famílias se encontram envolvidas nas presentes condições do mundo, chamadas a acolher e a viver o projeto de Deus que lhes diz respeito. Não só, mas os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história e, portanto, a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família, a partir das situações, perguntas, ansiedades e esperanças dos jovens, dos esposos e dos pais de hoje. Deve-se acrescentar a isto mais uma reflexão ulterior de particular importância para o nosso tempo. Não raramente ao homem e à mulher de hoje, numa sincera e profunda busca de resposta aos graves e diários problemas de sua vida matrimonial e familiar, são oferecidas visões e propostas, mesmo sedutoras, mas que comprometem de diferentes maneiras a verdade e a dignidade da pessoa humana. É uma oferta frequentemente sustentada pela potente e capilar organização dos meios de comunicação social, que põe sutilmente em perigo a liberdade e a capacidade de julgar com objetividade. Muitos, já conscientes desse perigo em que se encontra a pessoa humana, comprometem-se com a verdade. A Igreja, com seu discernimento evangélico, une-se a tais pessoas, oferecendo-lhes seu serviço em favor da verdade, da liberdade, da dignidade de cada homem e de cada mulher. O discernimento realizado pela Igreja propõe-se orientar para que salvaguarde e realize a inteira verdade e a plena dignidade do matrimônio e da família. Este discernimento atinge-se pelo sentido da fé, dom que o Espírito Santo concede a todos os fiéis e é, portanto, obra de toda a Igreja, segundo a diversidade dos vários dons e carismas
que ao mesmo tempo e segundo a responsabilidade própria de cada um, cooperam para uma mais profunda compreensão e atuação da palavra de Deus. A Igreja, portanto, não realiza o discernimento evangélico próprio só por meio dos pastores, os quais ensinam em nome e com o poder de Cristo, mas também por meio dos leigos. Cristo constituiu os testemunhas e concedeu-lhes o sentido da fé e o dom da palavra, a fim de que a força do Evangelho resplandeça na vida cotidiana, familiar e social. Os leigos, em razão da sua vocação particular, têm o dever específico de interpretar, à luz de Cristo, a história deste mundo, enquanto são chamados a iluminar e dirigir as realidades temporais segundo o desígnio de Deus Criador e Redentor. O sentido sobrenatural da fé não consiste, porém, somente ou necessariamente no consenso dos fiéis. A Igreja, seguindo a Cristo, procura a verdade, que nem sempre coincide com a opinião da maioria, escuta a consciência e não o poder, e nisto defende os pobres e desprezados. A Igreja pode apreciar também a investigação sociológica e estatística quando se revelar útil para a compreensão do contexto histórico no qual a ação deve desenrolar-se para reconhecer melhor a verdade. Tal investigação, porém, não pode ser julgada por si só como expressão do sentido da fé. Meu irmão, minha irmã, o que São João Paulo II escreve nesta primeira parte, nesses dois primeiros pontos, é de fundamental importância para a nossa vida. Nós, evangelizadores, famílias cristãs, precisamos ter muita consciência da realidade que estamos vivendo, deste tempo difícil que estamos vivendo. E aqui o Papa São João Paulo II fala daquilo que é oferecido, principalmente pelos meios de comunicação. Hoje, quantas famílias destruídas através das redes sociais, dos meios de comunicação, do afastamento, da falta da comunhão, da intimidade com Deus. A Igreja, como mãe e mestra, precisa, movida pelo Espírito Santo, entender, assistir com atenção, acompanhar com generosidade esta realidade pela qual as famílias hoje passam e dar uma palavra, dar uma orientação, ainda que a orientação da Igreja seja tida como absoluta. Não faça o efeito, ou não seja aceita, ou seja rejeitada. A Igreja precisa ser sempre essa portadora da boa nova, principalmente para as famílias. Precisamos cuidar muito bem de nossas famílias, para que, bem cuidadas, bem orientadas, bem dirigidas, possam ser verdadeiras igrejas domésticas. Hoje, terça-feira, a palavra de Deus traz para nós a bonita história de Jesus que entra e encontra na cidade um enterro, um cortejo, e ali uma viúva chorava a morte do seu filho. Jesus, movido de compaixão, toca o caixão, ordena que o jovem levante-se e o devolve para sua mãe. Que bela expressão de amor da parte de nosso Senhor, de ternura, de compaixão, de misericórdia. Toca o caixão, quebrando as regras de pureza. Devolve-o à mãe, que era viúva e pobre. Ordena que o jovem levante-se, contrariando todas as regras e as normas. E o povo que o assistiam
Admirados diziam: verdadeiramente Deus veio visitar o seu povo. As pessoas diziam: olha, é um grande profeta e Deus nos visitou hoje. Da mesma forma como nós escutamos no texto do Santo Evangelho deste dia, nosso Senhor continua sendo este mesmo, compassivo, misericordioso, bondoso, sempre inclinado a nos amar e sempre esperando a nossa abertura de coração. Não demoremos a abrir as portas do coração, da vida para o Senhor. Deixemos que Ele tudo conduza, deixemos que Ele tudo oriente, deixemos que Ele seja de fato o centro da nossa vida. Recemos a oração do Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém.